Olá, amigos. Estamos iniciando mais uma edição do Santa Maria Frente a Frente. Depois de um interregno aí de uma ou 2 semanas sem gravação de novos programas, vamos voltar hoje a tratar de um tema que tem sido objeto dos nossos debates nos últimos programas. Na última década, a questão da segurança pública passou a ser considerado um dos problemas fundamentais e um dos principais desafios dos nossos governantes. A segurança ganhou enorme visibilidade pública e jamais em nossa história esteve tão presente nos debates, tanto de especialistas como do público em geral. Dentre as muitas questões da segurança pública, a ressocialização é um processo extremamente importante. A ressocialização tem como propósito oferecer dignidade e tratamento humanizado, conservando a honra e a autoestima do apenado. O encaminhamento do condenado a um aconselhamento psicológico, projetos de profissionalização e incentivos que colaborem para que ele possa ter uma chance a mais de, após cumprir a sua pena, se reintegrar no convívio social. A pena tem, obviamente, como objetivo, além da questão da punição, retirando o indivíduo do convívio social, esse propósito de ressocializá-lo, de prepará-lo para que ele se reinsira nas sociedades de forma útil e produtiva. Para debater o tema estão conosco os qualificadíssimos debatedores: Marcelo Arigoni, delegado da 2ª Delegacia da Polícia Civil de Santa Maria, ex-delegado regional; Périx Lamartine Palma da Costa, advogado, até anteontem praticamente presidente da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil em Santa Maria; e Sérgio Dalcol, delegado da 2ª Delegacia Penitenciária Regional. Sejam muito bem-vindos, meus amigos. O Arigoni e o Neco são veteranos aqui no programa. Sérgio, tu estás participando pela primeira vez. Deixar assim, de início, bem claro que o programa tem como característica fundamental a informalidade, né? A gente procura debater temas sérios e traz para o debate temas que tenham, evidentemente, interesse do ponto de vista da sociedade, mas a gente não precisa ser carrancudo, a gente não precisa fazer cara feia, né, para debater esses temas. Então, sinta-se perfeitamente à vontade, como os veteranos, né, para inclusive interromper o companheiro que estiver falando, sem problema nenhum, pode dar pitaco, não há, a coisa é tranquila, tá? Mas eu não sei como nós iniciaríamos. Nós temos aqui, a produção sugeriu algumas possibilidades de encaminhamento inicial, e uma das questões propostas diz respeito ao envolvimento de criminosos dos mais variados locais, né, que acabam também convergindo para centros como Santa Maria e até para cidades menores, tendo, digamos, essa ação de alguma forma facilitada pelas redes sociais, né? Isso é verdadeiro, na opinião de vocês? Quem começa? Eu começo concordando contigo, mas trago essa cumprimentar os amigos, cumprimentar a ti, Candinho, a todos que nos acompanham, mas a minha concordância com a proposição vem em função da opinião de quem entende do assunto aqui, que é um bom tempo, já em outras conversas públicas como essas e até mesmo privadas, trouxe essa noção para nós. E por hora encerra e já passo a bola para ti. Na verdade, eu gostaria muito de ouvir também o Sérgio, né, que é hoje é o delegado regional penitenciário adjunto, mas eu poderia introduzir a parte que está mais relacionada com a minha função lá, né? E a partir do que o Candinho diz aqui, que a pena, na verdade, ela visa prevenir, retribuir e ressocializar, né? Essa prevenção da pena, ela se divide, prevenção geral e prevenção especial. A prevenção geral é a ameaça de pena, ou seja, meu vizinho é colorado e eu sou gremista. Quando o Grêmio perde, o vizinho joga bomba, eu quero matar o vizinho. Mas eu não mato, porque serão 30 anos de cadeia. Então a ameaça de pena ela deveria fazer, que eu quero chegar. O vizinho deve jogar pouco com ele. É pouca coisa. A ameaça de pena ela gera essa prevenção geral. E a prevenção especial é essa, quando a gente consegue efetivamente tirar o indivíduo de circulação
colocar ele na cadeia, ele que delinquia, ele furtava, roubava, matava, ele não vai furtar, roubar e matar enquanto ele está preso. E depois nós temos a retribuição, né, que é retribuir o mal com o mal. Ele causou um mal, ele feriu o tecido social, ele praticou um crime. Então ele tem que ter um mal de volta, que o cárcere é o mal. E por fim a ressocialização, que visaria então essa reinserção do indivíduo na sociedade. Só que isso é uma falácia, né? Isso é uma piada de mau gosto. Isso é o que a gente ensina para o aluno lá, em teoria da pena. Então a gente ensina isso, depois disso, na pós-graduação vocês vão ver que, e na vida, que é exatamente o contrário. Porque faz 50 anos, eu diria assim, que a pena não previne, não retribui e não ressocializa. O que a gente tem é uma onda de populismo penal, onde se criam crimes, se agravam penas, se cria crime hediondo, se insere mais crimes no rol dos crimes hediondos, imaginando que a pena vai prevenir, retribuir e ressocializar, e na verdade o que a gente faz é o contrário. Porque hoje eu digo, e tenho escrito já sobre isso, as nossas prisões são pseudo-prisões. Eu acordo de manhã e eu ligo a rádio e ouço que existe uma grande operação policial no estado, onde foram presas 40 pessoas. E a comunidade aplaude e a gente fica pensando, a gente conhece um pouco mais, prendemos quem, né? Nós simplesmente deslocamos aquele indivíduo que nós tiramos da sociedade aberta e colocamos dentro do sistema prisional, onde ele voltará a delinquir e continuará delinquindo, porque hoje a maioria dos crimes são telecrimes, são crimes à distância. E o pior, e daí com isso eu vou encerrar minha fala, o pior de tudo, além de nós não prendermos ninguém, cada indivíduo desse que nós estamos tirando daqui da sociedade, colocando dentro do sistema prisional, nós estamos alcançando o que a facção, o que o sistema quer, mais um soldado para a facção. Cada pequeno criminoso que nós colocamos lá é mais um soldado, a facção está lá esperando, venham mais presos para nós cooptarmos, para nós aumentarmos as nossas fileiras. E daí nós chegamos nesse ponto hoje que nós temos aí, mesmo as cidades pequenas hoje, nós estamos vendo que as facções estão ali, os grupos criminosos muito organizados estão ali. Então a nossa realidade é absolutamente preocupante, né? E a minha fala inicial é essa. E aí eu gostaria de ouvir o Sérgio aí, que é o... Vamos ver, Sérgio. Tá Especialmente porque se tem notícias de algumas ações bem efetivas aqui em Santa Maria. Com certeza, né? Vou ter muito prazer em falar. Primeiro, um prazer estar aqui com duas figuras e contigo também, Candinho. Essa questão da ressocialização é um ponto muito importante. A nossa instituição como um todo, ela precisa fazer isso, tá? Além de manter essas pessoas lá, a gente precisa ter essa ressocialização. E essa questão que o Arigoni comentaste das facções criminosas cooptarem dentro de estabelecimentos prisionais pessoas, ela acontece com certeza, tá? E a outra função que a gente teria é tentar inibir isso. Como que a gente vai fazer isso? Tentando ressocializar essas pessoas dentro dos estabelecimentos prisionais. Hoje, na nossa região de Santa Maria, aqui, a gente é responsável por 14 estabelecimentos prisionais, cerca de 2.500 pessoas presas. Então, é um conjunto bem grande de gente para a gente gerir na nossa delegacia. A Penitenciária Estadual de Santa Maria é a maior, hoje ela tem 800 presos lá dentro. Tem uma capacidade de engenharia de 766, então a gente não está super lotado, né, como outros locais, porque em Santa Maria a gente tem um diferencial das demais regiões, que é a integração entre as forças, o Poder Judiciário também nos ajuda bastante. Então, dentro da penitenciária mesmo, lá a gente tem projetos, a gente produziu máscara durante a pandemia para a população em geral aqui fora, nós temos produção de ração, nós temos produção de sabão ecológico lá dentro, a gente tem quadros para vender para as universidades. Então a SUSEP como um todo também ela evoluiu nessa questão de propiciar dentro dos estabelecimentos prisionais essa questão da ressocialização, né? Não esquecendo que a gente tem que manter essas pessoas lá dentro. Uma coisa que eu sempre comento com o Arigoni também bastante é que a gente tem uma noção de que lá dentro a gente tem só pessoas ruins ou só pessoas boas que foram induzidas a cometer crimes. Quando na verdade a gente tem que estar preparado para todo tipo de pessoa lá dentro. A gente tem pessoas que por uma infelicidade cometeram um crime, tiveram que entrar no sistema prisional, mas também a gente tem pessoas que fazem daquilo a sua profissão, então elas têm que estar lá, a gente tem que manter elas lá dentro. E as facções criminosas pegaram isso para cooptar pessoas. Inclusive, estou fazendo um mestrado na UFSM tratando exatamente desse assunto. Como a gente poderia separar melhor as pessoas que adentram em estabelecimentos prisionais. Que, na verdade, a cumprimento da pena tem isso, tem individualização, essa separação. Deveríamos classificar as pessoas de acordo com as suas aptidões. Esse parece que assim, é um dos problemas fundamentais, né? Quer dizer, realmente tu não separas, tu não divides, colocas todo mundo no mesmo balaio, né?
como se não houvesse essas diferenças circunstanciais, inclusive. Né? E uma coisa interessante, vocês que são da área, um dos programas que a gente fez aqui recentemente, que o Sandro participou, Sandro Maires, que é o delegado regional, a ideia que passa, digamos assim, o sentimento que passa para a população é que essas facções, ditas facções do crime organizado, vêm de fora também, mas aqui em Santa Maria é uma atuação de facções locais, né? Talvez métodos tenham sido importados, etc., mas pelo que o Sandro falou, basicamente os problemas que envolvam a questão do crime organizado, essas facções são nossas no sentido de que nasceram aqui em Santa Maria. Me permite trazer uma impressãozinha só, a propósito do tema anterior, que obviamente não tão técnica quanto as dos delegados, mas uma impressão do lado de cá do balcão, né, de quem sequer é criminalista. Lidei muito com o tema na época da OAB, sou advogado civilista, e o que eu percebo me parece ser um problema de remoção, não apenas destas pessoas, como da matéria, da problemática, de todo esse contexto que suas senhorias acompanham tão bem internamente, para baixo do tapete. Se nós temos, por exemplo, as polícias, principalmente aqui em Santa Maria, muito bem especializadas, porque, me corrija se eu estiver errado, delegado Arigor, é das cidades do estado. A única que tem todas as delegacias especializadas. É a única. Além de Porto Alegre, é a única do interior do estado. Pois então, veja só. Temos lá, eu vou colocar esse termo com a conotação do que eu vou defender daqui a pouquinho, que é a consideração da sociedade para com o tema. O depósito desta clientela, tá? Com 2.500 pessoas. Temos ali a penitenciária indigitada, essa pelo delegado da Alcool, com 800 apenados. E esse tema debatido há quanto tempo que se trata de uma questão educacional, que não ressocializa, que a escola do crime é o aprimoramento de todos os maus feitos que conduziram o indivíduo até lá, é mão de obra ou matéria-prima para essas facções. E a sociedade vem sempre com esta conotação, sempre neste sentido. Delegado, prenda. Delegado, receba. Ponto. Está resolvido o problema. Não considera que, seja qual seja o crime e o tempo que o indivíduo fique lá dentro, é temporário. Ele será devolvido para o seio da sociedade. Normalmente pior do que ele era antes. Justamente. Na cabeça de alguns, eu não sei se da maioria, mas não de poucos, sempre é pouco tempo. Né? Segundo, não considera que se o indivíduo vai ser devolvido, é de interesse até individual, para quem anda nas calçadas, quem tem os filhos expostos à luz do dia ou já ao luar da noite por aí, que o indivíduo seja efetivamente ressocializado, para que não retorne naquilo que ele lá foi especializado. E quando é que se encerra esse debate? Quando é que a sociedade, primeiro o indivíduo e a coletividade, repito, do lado de cá do balcão, vai entender que não basta, como foi prometido, ou foi dito, ou foi uma vez até proposto, imaginem, diminuir a idade da maioridade penal, o que é um absurdo, uma ignorância diante de tudo que estamos vendo. Intervenção militar, como aconteceu no Rio de Janeiro, está aí o resultado. Resolveu o problema? Governador do estado dizendo que a solução é bala na cabecinha. E cada vez mais prospera esse discurso. E ao ponto que prospera esse discurso, chegamos nós a um ponto que agora eu me surpreendo. Porque eu não vi essa entrevista do delegado Miners, mas tive certa feita lá nas minhas funções institucionais de então, com o comandante da Brigada Militar dizendo que Santa Maria era a mais especializada com a Polícia Civil, tinha um sistema carcerário, como dito agora, Dos melhores também. dos melhores ainda,
ainda em níveis aceitáveis mesmo de extrapopulação, mas que o nosso grande diferencial é que ainda não tínhamos crime organizado. Eu estou falando de não mais que 5 anos atrás. E agora o discurso da bala na cabeça, de intervenção, de larga o pessoal lá no depósito do delegado da Alcool, se retroalimentando, e passamos agora, pelo menos para minha surpresa, a termos aqui, sim, crime organizado, inclusive o crioulo, o terreno, o de Santa Maria, não apenas o importado. E outro dado interessante nesse rol que tu citaste, Neco, é a questão da resolutividade, né? Que em Santa Maria, diferentemente de boa parte, se resolve praticamente todos os crimes, são solucionados, né? Dificilmente escapa alguma coisa. Mas os crimes mais graves nós temos um índice, a delegacia de homicídio chegou a teve um dos últimos anos que chegou a ter 100% de elucidação, e hoje o índice é superior a 80%. Imagina um índice superior a 80% nos crimes contra a vida, então o índice de elucidação é muito grande. Então eu agregaria a essas circunstâncias positivas que o Péricles citou, que nós temos a Polícia Civil bem estruturada, nós temos a Polícia Militar muito bem estruturada, nós temos escolas aqui, o CIOSP, a Polícia Militar, que coloca mais gente na rua, temos o CIOSP, que foi um grande avanço, né? Esse cercamento eletrônico que a cidade tem hoje. Nós temos os contingentes militares aqui do Exército em Santa Maria, que dessa forma eles acabam sendo uma força ostensiva, embora eles não trabalhem na segurança pública, é gente fardada na rua também. Nós temos uma integração com as forças de segurança todas, né? Com a SUSEP, com o Instituto Geral de Perícias, com o Ministério Público, com o Judiciário, assim. Polícia Federal, a Guarda Municipal hoje aí pouco vista. Nós vivemos um ambiente, eu costumo dizer assim, ó, em Santa Maria, um ambiente de maturidade institucional. Eu entrei numa polícia que às vezes tinha problema de vaidade, a briga, o delegado com o promotor, com o policial. Hoje não. A gente joga todos, é um time, né? A sinergia, a engrenagem está azeitada, jogando todos para o mesmo lado. E as pessoas são bons profissionais. Eu vejo o Sérgio, que é um jovem profissional de sucesso aí, já é delegado regional adjunto, e eu acompanhei a carreira do Sérgio. São pessoas que a gente vê que estão ali querendo fazer o melhor no seu trabalho e pela coletividade. Então a gente tem um ambiente muito bom em Santa Maria nas forças de segurança. Agora, eu vou discordar um pouquinho do Péricles. Nós temos um problema, mas Santa Maria é uma das melhores cidades para se viver em termos de segurança pública, se considerarmos as outras cidades do mesmo porte. Mesmo que a gente tenha eventualmente, que nem agora nós temos uma onda de homicídios na cidade aí, que extrapolaram um pouco, se nós compararmos Santa Maria com outras cidades do mesmo porte, nós vamos ver que os nossos índices de criminalidade são muito baixos. Por exemplo, quando eu era delegado regional de polícia aqui, eu lembro que Caxias tinha 700 roubos de veículo por ano, assalto. Santa Maria tinha 16, 18. Passo Fundo tinha 200, Santa Maria tinha 16, 18. E aí ainda assim o nosso índice de recuperação era 95%, os veículos quase todos. Então, nos parece às vezes que nós temos um panorama ruim de segurança, mas nós temos um bom panorama de segurança em Santa Maria. O que nós temos hoje? Um problema com homicídios que envolvem as facções criminais, né? 60% de homicídios, mas seria por aí? Assim, 90% dos homicídios ou mais, eles têm sistema prisional ou no polo ativo ou no polo passivo. O Sérgio pode me ajudar. Então o problema são os grupos das facções. E sobre as facções, para fechar, para não tomar muito tempo, eu diria que as facções estão tão organizadas hoje que elas chegam a identificar cidades pequenas onde não tem ainda gente trabalhando para as facções. Por exemplo, esses dias nós fomos cumprir um mandado numa cidade pequena aqui no entorno, né? E nós chegamos lá, tinha um rapaz traficando, está ele, que não é de lá, com a esposa, uma criança pequena de colo, e ele tem uma arma. E o cara tá traficando, nós foi preso, conversando com ele, digo, mas o que tu tá fazendo aqui, cara? Né? Não, pois é, a facção me colocou aqui. Eles identificaram que naquele município pequeno do interior não tinha ninguém traficando. Tipo uma franquia, entendeu? Tipo assim, eu me formei em fisioterapia e descubro que em Quevedos não tem fisioterapeuta, eu vou trabalhar lá. A facção está fazendo isso. Eles estão identificando onde é que não tem gente, entre aspas, trabalhando, colocam um indivíduo lá, dão uma arma pro cara, eles têm que dar uma arma pro cara, porque se eles não dão uma arma, os contra vêm e matam o cara para tomar o ponto, então ele tem arma para se proteger. Tanto que já tem desembargadores aí no nosso Tribunal de Justiça absolvendo o porte de arma do tráfico. Olha só, dizendo que o porte de arma é inerente ao tráfico.
O Tribunal de Justiça, em alguns casos, já está dizendo isso. Que é o princípio da consunção, né? Que praticamente absorve o crime de porte, porque se o cara traficar armado, ele vai morrer. Olha o ponto que nós chegamos, tipo policial trabalhar. Então essa é a realidade que a gente vive hoje com os grupos criminosos muito bem estruturados. E esses grupos, eles se estruturam aqui fora, dentro também eles são bem estruturados, né? Então, vocês devem imaginar como é fazer essa questão da ressocialização dentro lá onde eu tenho foco, todas essas organizações criminosas. Com essa concorrência, hein? Com essa concorrência. Então, eu vou ter que colocar na cabeça daquele indivíduo, cara, não vai lá para onde é o fácil, e vem aqui que a gente vai te dar um curso profissionalizante, a gente vai te treinar, a gente vai colocar você trabalhar aqui fora na manutenção, a gente vai colocar tu ganhar um salário digno. E como que a gente precisa fazer isso? E isso é uma coisa que a sociedade ela tem que atentar. A gente precisa que a sociedade, os empresários comecem a ter um olhar voltado para o sistema prisional, de ter empresas, fábricas dentro do sistema prisional, como acontece em Santa Catarina. O que a gente está fazendo? A gente está chamando o empresariado de Santa Maria e da região para ir lá dentro do estabelecimento prisional. O Péricles já foi, o Arigoni com certeza já foi, que as pessoas vão entrar lá e vão dizer, não, isso daqui, na nossa realidade de Santa Maria, eu não acredito que vocês tenham esse tipo de fábrica aqui dentro, eu não acredito que vocês tenham esse tipo de trabalho prisional aqui dentro, eu não acredito. A gente levou um grande empresário esses tempos fazer uma visita lá, ele me disse que se eu tivesse falado com ele 10 anos atrás, ele tinha instalado uma fábrica dentro da penitenciária. Por quê? Porque dentro da penitenciária o custo de fabricação, o custo fabril vai ser muito mais baixo para o empresário, ou seja, é uma política do ganha-ganha. O empresário vai ter um lucro maior, mas ao mesmo tempo a pessoa vai estar lá presa lá dentro, trabalhando, gerando uma renda para a família dela aqui fora. Então a gente tem que começar a ter essa visão mais holística do sistema para começar a dar uma resposta mais efetiva. Não sei se vocês concordam comigo, quando ele chega lá dentro a gente precisa ter uma efetiva resposta. Vamos conseguir com todas as pessoas? A gente não pode ser sonhador demais. Alguns eles não querem, alguns a gente vê que não quer, mas uma boa parte, em sua maioria, se a gente conseguisse ter pernas, a gente atenderia satisfatoriamente. E daí tem um detalhe, a gente fala em ressocialização, mas para ressocializar quem, né? Muitas vezes é o cara que nasceu na área de vulnerabilidade social, sem pai, sem mãe, sem emprego, que ele nunca foi socializado. Ou seja, ele é socializado para aquela sociedade, com aqueles símbolos, aqueles valores. É aquela criança que brigou pela bolacha, como eu digo, né? Ele está lá na invasão da caixa d'água brigando para comer a bolacha, brigando para comer do lixo. Então, ressocializar como? Reinserir em que meio? Esse é um ponto. E outro ponto que eu vejo que as coisas mudaram muito, hoje tem uma fábrica de ração aqui. Temos. Então, ração, poxa, o que mais tem em Santa Maria? É farmácia e pet hoje, né? E advogado. Então, advogado. O cara que vai aprender a fazer ração, ele vai conseguir ser inserido aqui, porque vai ter demanda. Agora, um tempo atrás o preso costurava bola. Poxa, nada contra, mas daí ele sai dali, vai seguir costurando bola, não vai costurar bola, entendeu? Então isso é uma visão nova, dessa geração nova aí, do Sérgio, de que tem que trazer alguma coisa para dentro da penitenciária que ele possa continuar a seguir fazendo aqui fora, porque senão ele vai seguir desempregado e, entre aspas, não ressocializado. Eu continuo batendo nessa tecla de avocação de responsabilidade pela sociedade, essa que está do lado de cá do balcão. Porque ressocializar alguém, ou socializar pela primeira vez indivíduos com esta natureza de formação, vendo ícones na criminalidade, vendo único potencial de progressão de vida na criminalidade, ou até mesmo de sobrevivência, nestes padrões de irresponsabilidade social em que nós vivemos, uma sociedade que quer que a polícia prenda e que a SUSEP armazene lá e o resto que se exploda, né, também não pode continuar. Então, preciso que haja, olha, pode parecer até desrespeitoso o que eu vou dizer, uma ressocialização da sociedade atual aqui fora dos presídios e fora da criminalidade, para entender efetivamente, não essa quimera, essa retóricazinha aí que vem há anos sendo tratada, de que isto é um problema social, isto é um problema de família, de educação, de oportunidades de vida. Porque tirarmos de lá, vamos pegar um indivíduo só, vamos tirá-lo do presídio, vamos lhe ensinar um ofício, vamos lhe garantir um emprego do lado de fora, convenhamos, será um em 100 lá eu quantos, tá? E segundo, para ter esta mesma noção aqui de que isto não é problema nosso, foi ressocializado numa sociedade que pensa mal.
Óbvio que a gente não pode pretender atribuir a pobreza como fator exclusivo ou determinante. Mas é um dos fatores criminosos. Mas a pobreza o quê? Gera desigualdade, né? E a desigualdade gera esse tipo de problema. Se nós temos 33 milhões de brasileiros que vivem abaixo da linha da miséria, isso tem algum reflexo. Né? Se o Estado se omite, se o Estado não dá educação, se o Estado não dá condições de lazer, se o Estado não leva cultura, não leva saúde, essas criaturas apelam para alguém que lhes oferece alguma coisa em troca. O sujeito não tem cultura, não tem escola, não tem alimentação, não tem estabilidade social. Não tem um mínimo de dignidade. Mínimo de dignidade. O sujeito sequer tem estabilidade psicológica para discernir algo ainda em tenra idade. Ainda em tenra idade, pelo amor de Deus, quem é que não sabe hoje, quem tem filhos, tá? Que a boa criação de um filho para o forjo do seu caráter e da sua personalidade, passa inclusive por canais onde ele possa depositar e dar vazão à sua energia. Sabe criança incomodativa? Quando amola, quando não para quieta, o que tu faz? Atividade, é estudo de línguas, é esporte, lazer, bota a correr. E aí tu tem um sujeito com este potencial mental e às vezes até físico lá, atirado na criminalidade. Uma vez eu escrevi um texto, esse dia eu fui procurar e não achei, sobre os campinhos de futebol, nessa linha que o PR está falando. Quando a gente era guri, em cada esquina tinha um campo de futebol. E os guris iam jogar futebol, né? E hoje, onde é que os campos de futebol estão? Tirando alguns campinhos de futebol que tem dentro dos clubes, esses totobola pago, como eu digo, né? Onde é que a gurizada vai gastar essa energia? Não tem. Aí a gurizada tá na esquina fumando maconha, né? É isso aí. E aí sobre isso que o Pérez chegou a falar, na verdade, a individualização da pena é algo muito bem pensado, porque é diferente eu praticar um crime do que aquele indivíduo que nasceu lá na área de vulnerabilidade social. O Pérez falou no forjo do caráter. O caráter dele é forjado de outra maneira. Os símbolos, os signos, né? A violência para eles é diferente, é banalizada. Aquilo que é o dia a dia dele para nós é algo absolutamente violento. Para eles talvez não seja. Então tudo isso que nós temos que pensar como sociedade. E eu ouso dizer que a pobreza é o maior fator, não é o único, mas é o maior fator criminógeno. Eu lembro que o pai dizia, isso 40 anos atrás, 30 anos atrás, que as pessoas roubavam algumas para comer, porque não tinham que comer. E isso melhorou, a sociedade melhorou, mas não muito. Só esclarecendo para os nossos telespectadores e internautas que o pai do Ariwan também foi delegado de polícia. Meu pai foi policial a vida toda, foi agente policial, delegado de polícia. Eu nasci e me criei, cheguei a morar no fundo da delegacia de polícia. Eu tenho uma irmã que é delegada de polícia, delegada da mulher em São Leopoldo. Então a polícia faz parte da nossa vida, né? E eu lembro quando era guri, o pai dizia que as pessoas roubavam para comer. A realidade era outra. A vida melhorou bastante, mas não melhorou tanto assim. Nós temos muitas pessoas ainda excluídas, marginalizadas. Aí eu trago aqui uma coisa que a primeira vez que eu ouvi foi do delegado Sandro Mendes, que é meu colega, meu amigo. E é real, assim, ó. As pessoas, embora às vezes elas tenham o que comer, elas enxergam lá na área de vulnerabilidade social que o cara que ascendeu socialmente é o líder da facção. O cara que ascendeu é o líder do grupo, daquela ponta da facção. É o guri que tem 18 anos, tem o chevetinho, anda com o fuzil e tem duas gatinhas, duas namoradas. Aí ele olha o pai dele é o catador, né? O cara que está catando latinha para vender para reciclagem. E olha o gurizão lá que está de boa, né? Então quem que ele quer ser? Embora ele às vezes tenha o que comer, ele quer ser o pai ou ele quer ser aquele? Então essa falta de oportunidade, o delegado é esquerdista, o que é isso, delegado? Não é isso, né? Eu costumo dizer assim, e digo lá para os alunos, com relação a isso nós temos que ter duas visões. Uma visão é essa empática, tentar se colocar no lugar do outro e entender que a realidade dele é outra, que a visão do mundo dele é outra. Essa é uma visão. E a outra visão é uma visão egoísta. Egoísta no seguinte sentido: cara, se eu não estou pensando em melhorar a vida dele por ele, então eu tenho que pensar em melhorar a vida dele por mim e pelos meus. Porque se ele continuar na vida ruim, do jeito que ele está lá, isso serve muito para o preso. O pessoal pensa assim, o preso tem que se explodir. O Pérez usou a palavra explodir, né? Vamos explodir a cadeia com os presos tudo dentro. Até a hora que tem um sobrinho lá que é preso. Exatamente. Aí o cara vem lá e liga, meu sobrinho, ajeita, vai lá. E como tá fácil, desculpa te interromper, mas nesse aspecto eu quero dizer uma coisa. Nessa visão egoística que o sujeito tem que ter,
ele tem que perceber que, inclusive, está bem mais fácil de qualquer um de nós hoje em dia cair no sistema carcerário. Oh, com certeza. Certo? Eu posso ir lá na casa do Candinho um dia, né? E rezo que isso aconteça, só a primeira parte, que ele me convide para tomar um uísque lá com ele. Certo? Obviamente, tá convidado, de táxi ou de aplicativo. Estás convidado. Tá bem, tô sedento pelo intervalo para a gente tratar com mais pormenor disso. Aí quando eu na volta, né? Eu cometo a caca de voltar dirigindo e se dá um sinistro. Eu tô dando um exemplo. Tá muito fácil de alguém da nossa casta social privilegiada, porque comparado com muitos a 2 quilômetros em linha reta aqui, somos privilegiados, de cair dentro desse sistema. Não é verdade? Falo isso com a minha mãe muito para exemplificar para ela. Eu digo, sempre ponha eu no lugar, sempre pensa eu teu filho, que inclusive andamos armados, né, pela nossa profissão. A probabilidade de acontecer alguma coisa e eu ter que explicar, minha premissa seria um homicídio, vamos dizer assim. Eu sempre falo para ela, me ponha eu no lugar. Sempre ponha o teu filho no lugar e pense o que vai acontecer, o que tu queria que acontecesse lá dentro. Então, esse posicionamento que eu falo, não é ter pena de todos, não é... A gente tem que ter esse posicionamento, a gente tem que se pôr nossa família. E se fosse meu pai que estivesse lá, quando uma mãe ou alguém vai lá falar pedindo alguma coisa, ou alguma solicitação, aí eu sempre me ponho no lugar. Essa poderia ser a minha mãe. Não quero que seja... Claro, eu te entendo. Obviamente, mas a gente sempre tenta fazer essa questão. Por quê? Porque isso é muito importante, essas pessoas que nós conseguimos, isso é importante também, Pérez, que nós conseguimos, porque eu falo lá, quando a gente faz um curso ou algo do tipo, que a gente está gerando oportunidade, mas quem tem que aproveitar são eles. Então a gente tá dando um curso, alguma coisa, eu digo, cara, vocês precisam aproveitar essa oportunidade aqui, tá todo mundo aqui gerando essa oportunidade para vocês. Então a gente está conseguindo hoje gerar essas oportunidades assim, mas isso que tu falou agora me lembrou eu falando para minha mãe várias coisas, situações que ela me passa, com uma visão que ela tinha, eu falava para ela, mãe, bota como se fosse o teu filho no lugar. Até mesmo E delegado, desculpa interromper mais uma vez, eu estou ficando bom nisso. Note só a ironia do destino e da vida. O sujeito, nesse estado natural que o Arrigoni definiu aqui agora, atirado lá sem perspectiva alguma, dali a pouco o fato de ser preso é a primeira oportunidade da vida do sujeito de ter uma profissão, de aprender algo. Exatamente. Porque lá ninguém ia levar espontaneamente nada. Porque ele disse que tem uns quase de desprofissão. Vou ter que interrompê-los. Preciso, já fui instado pelo Ademir para fazer um intervalo, mas eu queria deixar o seguinte, a respeito dessa questão do lado de cá do balcão, como o Péricles disse, eu costumo dizer que as nossas elites são burras por não perceberem esse tipo de coisa, porque se continuarem as coisas assim, um dia a periferia vai invadir os condomínios de luxo, não tem a menor dúvida disso, né? Nós vamos fazer um intervalo e já retornamos. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Com atendimento pautado na proximidade junto ao cliente, a Quatrum busca sempre a confiança a partir do trabalho e dos resultados satisfatórios para seu negócio. A grande preocupação da instituição particular não é só unicamente a questão acadêmica, mas a questão negocial também. E para a tomada de decisão é preciso ter equipes e pessoas capacitadas. Isso para nós é muito importante porque imprevistos acontecem a todo momento e a gente precisa ter hoje profissionais que possam dar essa assessoria a qualquer momento, quando for necessário. Eles estão sempre disponíveis para vir à empresa, eles vêm na empresa. Isso para nós é muito prático, é fácil de resolver os problemas dessa forma. Eu acredito que, talvez em função de uma estratégia de trabalho deles, eles são muito organizados, né? E ao mesmo tempo prestativos. Nós confiamos muito no trabalho deles, eles são pessoas maravilhosas, muito acessíveis e principalmente muito comprometidas.
De processos organizacionais a cálculos tributários, fiscais e trabalhistas, oferecemos um serviço personalizado de consultoria, sempre apresentando nosso trabalho da maneira mais didática ao cliente, buscando transparência em tudo o que fazemos. A Quatrum é um dos nossos grandes colaboradores, responsável pela parte contábil, pela parte tributária, pela parte trabalhista, na gestão do nosso negócio. Quando a Quatrum entrou, quando nós fizemos essa parceria com eles, facilitou para nós a gente poder ter mais tranquilidade para poder trabalhar. A característica mais importante da Quatrum para a gente é a agilidade na prestação do serviço. A rapidez e a eficiência na resposta das nossas demandas. Ter a Quatrum como parceiro, eu diria assim, é despreocupar com a parte contábil. E para ser um grande negócio é preciso que tenha equipes. E o nosso crescimento, ele é fruto desses colaboradores. E a Quatrum é um grande colaborador que foi responsável e está sendo responsável pelo nosso crescimento institucional. Seja para folha de pagamento, contabilidade ou cálculos fiscais, o que você precisar, a Quatrum resolve. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Estamos retomando o Santa Maria Frente a Frente, edição em que uma vez mais estamos conversando sobre segurança pública e hoje uma preocupação de tratar um pouco mais da questão da chamada ressocialização dos apenados. Estão conosco, debatendo de forma brilhante, o delegado Marcelo Arigoni, titular da 2ª Delegacia de Polícia Civil de Santa Maria, o advogado Pérez Lamartine da Costa e o delegado da 2ª Delegacia Penitenciária Regional, Sérgio Dalcol. Já fizemos, digamos assim, no primeiro bloco, tivemos uma visão mais ou menos panorâmica das coisas. Eu tinha alguns aspectos propostos pela produção do programa em relação aos quais eu os convido a debater, a conversar, ou não, se vocês acharem que não é interessante e quiserem também tratar de outros aspectos do problema, né? A questão da lei, a legislação penal brasileira. O Arigoni até se referiu, né, no primeiro bloco ao fato de que se alguém pensa que pode resolver as coisas, criminalizando mais, aumentando penas, criando tipificações diferenciadas, mais graves, etc, quando parece que isso essa não é a solução, né? Na verdade, a gente pune muito mal, né? Se imaginar assim, vamos pensar um homicídio qualificado que pode dar 30 anos de cadeia. Olha, poderia ser só 5, se a cadeia fosse como a cadeia deve ser, né? Não adianta nós jogarmos uma pessoa 10, 20, 30 anos num ambiente prisional que não tem a mínima condição de prevenir, de retribuir e de socializar. Então, eu costumo dizer que o ambiente prisional deveria ser duro, mas digno. O preso tem que ficar ali separado, que nem às vezes em alguns filmes que a gente vê. Mas tem que ter dignidade, para que ele tenha condição de realmente ter um mal retribuído, de pensar no que ele fez, de ser ressocializado. Então o problema é esse, nós temos excesso de leis, do meu ponto de vista, e eu costumo chamar de populismo penal, né? A bancada do abjeato, né? Vai lá e, muito abjeato, vamos lá, vamos aumentar, vamos criar um crime novo. Tem um furto ali que uns 10 anos para cá, né, específico com relação a isso.
Aí cria uma falsa expectativa de que aquilo vai reduzir os abjetos. E aí o deputado lá, ganhou o voto dessa bancada com isso. Só que isso não adianta nada. Por quê? Porque a gente tem um gargalo muito grande, né, após a condenação na execução da pena. Pode colocar a pena que quiserem. Vamos pensar no feminicídio. Quando criaram o crime de feminicídio. É claro que a criação do crime de feminicídio, como criaram agora esse maus tratos de gato e cachorro, que tem a pena maior do que o maus tratos de gente. Sabia que maltratar um cachorro, um gato, é maior que a lesão corporal de gente? Obviamente, daqui a pouco o Supremo Tribunal Federal deve dizer que é inconstitucional com relação à pena. Mas, enfim, isso é para levantar uma bandeira, que nem levantar a bandeira do feminicídio. Mas se vocês forem olhar, o feminicídio, o que ele é? Um homicídio qualificado. Ele já era um homicídio qualificado. Agora, tem uma qualificadora que é específica do feminicídio. Então, para além de levantar a bandeira, de trazer luz para isso e a gente entender isso, a questão criminal ali praticamente não muda, entendeu? E aí é um populismo penal onde se vende que é o sistema penal que vai resolver tudo. E eu gosto muito de uma perspectiva assim, que o direito é uma grande árvore com diversos ramos. E o direito penal é um ramo deles, né? Aquele ramo que trabalha com os ataques intolerantes e intoleráveis aos bens jurídicos mais relevantes. Mas o direito penal deve trabalhar com isso apenas. E o que ocorre hoje? A delegacia de polícia e a brigada militar é o balcão onde todas as pessoas procuram. Eu sei porque eu recebo as ocorrências da delegacia de polícia. Nada funciona e as pessoas... Ocorrência na delegacia de polícia. Tá desse tamanho a nossa mesa de papel, assim, nessa altura, especialmente hoje, porque dá para registrar a utilidade pública, né, pessoal? Não precisa da delegacia registrar a ocorrência hoje. Vocês vão na delegacia online, só escrevem no Google, ali no Google, delegacia online RS, registra por ali. Só que as pessoas, todos os problemas são civis, administrativos, caem na delegacia de polícia, como se fosse nós que fôssemos resolver. Isso ocorre em briga de vizinhos, os caras brigam a vida inteira e vão lá e tem 5... Eu digo para eles, assim, ó, eu vou mandar mais um termo circunstanciado para o fórum aqui, mas não vai ser eu, não vai ser o juiz que vai resolver o problema de vocês. Vocês têm que resolver entre vocês. Exatamente. Tu vai vender a tua casa ali, vai sair dali, ou ele vai vender a casa e vai sair dali, ou vocês vão, ou matam o outro e se resolve. O que é isso? Não, só assim vai se resolver. Então hoje tudo deságua na delegacia de polícia e depois lá no sistema prisional. Aí acho que eu e o Sérgio vão resolver o problema. Exatamente. É impressionante. Esse é um dos aspectos do que a gente genericamente podia designar como judicialização dos conflitos. É um horror. Essa impressão que o Marcelo traz é, na verdade, um dado sociológico, até antropológico. Porque, entendam, eu quero deixar muito claro aqui, eu acredito no direito, não na lei. Tá? Que são duas coisas bem diferentes. Eu já ousei qualificar, olha quem sou eu, o direito mais como bom senso e raciocínio do que legislação. Até porque nós sabemos quem forja a legislação e como ela é forjada. Essa questão de jogar para a torcida é tão antiga no país que ainda me surpreende novamente a falta de avocação de responsabilidade, repito, pela sociedade. O Estado não tem mais braço para alcançar as pretensões e, principalmente, cada vez mais, tapar lacunas desta falta de avocação de responsabilidade dos indivíduos e da sociedade pela boa convivência. E tanto é verdade que eu trouxe um dado aqui para vocês durante o intervalo. Para mim, nada materializa mais do que a rendição, a submissão do Estado a esta realidade de impotência e principalmente de falta de vontade das pessoas de avocarem o que é seu, as iniciativas. E eu referia à fase. É claro que eu não vou falar a primeira parte, eu vou falar só a segunda. Tá? A fase foi uma concepção para alterar a realidade da nefasta, cruel e já naquela época ineficaz FEBEM. Ela foi remodelada, foi feito com ela o que é muito feito no país aqui, que é inclusive mudar a sigla, né? Tu muda o nome e muda a concepção no papel. Pois bem, aqui em Santa Maria foi feito um prédio próximo da cidade, bonito, colorido, harmonizado, e que dali a pouco começou a apresentar seus problemas. Dali a pouco começou a ter rebelião, fuga de menor, e até não sei se nas rebeliões ali, não recordo agora, não houve reféns. Passem ali hoje e vejam a fase, o que aconteceu com ela. Como é que o Estado resolveu o problema? Ergueu um muro. Ponto, está resolvido o problema. A sociedade aqui fora não sabe o que acontece, a sociedade aqui fora não vê, se sente mais protegida, porque foi feita uma ilha de concreto. Com a nossa juventude, queiram ou não, é a juventude nossa. É a que vai andar nas mesmas calçadas que nós. É a que vai conviver conosco nessa nesga social que é, por exemplo, Santa Maria da Boca do Monte. E que nós estamos fazendo isso desde a tenra idade.
Então essa é a questão. Este, para mim, é desta questão multifatorial, que é a criminalidade, que é a falta de ressocialização, ou mesmo a falta de socialização, o aumento da criminalidade, inclusive organizada, porque esta criminalidade organizada oferece o que o Estado jamais sequer acena para o indivíduo, que é uma perspectiva de vida, de sobrevivência e de evolução social, nem que seja pela criminalidade, é o que sobrou para o sujeito. É preciso que se faça algo. E para que o Estado faça algo, a sociedade avoque responsabilidade. Repito, parem de cair em godos de forjo de legislação, porque primeiro, vamos reconhecer, no Brasil ninguém respeita a lei. E aí quando tem um problema, sabe pelo que todo mundo clama? Por lei. É incompreensível. Eu gostaria de ouvir mais o Sérgio, dentro dessa proposta de tratar mais dessa questão da ressocialização, e ele é o cara que trabalha fundamentalmente com essa matéria, Sérgio, há alguma perspectiva de mudança no sistema prisional brasileiro, no gaúcho mais especificamente, considerando a realidade dramática que a gente vive? Há alguma perspectiva, alguma luz a indicar que as coisas possam se transformar para melhor, e as ações que vêm sendo feitas nesse sentido? Só para contribuir com a tua pergunta, eu não sei como é que está agora, mas o presídio de Porto Alegre é o pior presídio da América Latina, a penitenciária central. Eu não sei qual é hoje. Para ter uma ideia do nosso problema, As perspectivas são boas, tá? São boas. Eu acho que o Arigoni não vai me deixar mentir. Houve uma evolução institucional da SUSEP nos últimos anos aí. Então, coisas, por isso que eu até convidei a participar de uma visita na penitenciária para vocês verem. E esse trabalho está sendo replicado em outros locais do estado. Então, tem bastante coisa boa acontecendo dentro dos estabelecimentos prisionais. Na época que fui diretor da penitenciária, a gente lançou livro dentro da penitenciária. Então, houve um engajamento da comunidade, a gente conseguiu coisas boas e isso está sendo replicado em vários locais do estado, tá? O presídio central, sim, já foi eleito o pior presídio, tá? Hoje ele está sendo, a SUSEP está, o presídio central hoje ele faz parte da brigada militar, a brigada militar que cuida do presídio central. Ele já começou a ser demolido, eu acho que nos 2 ou 3 governos já. E agora eles estão efetivamente construindo um estabelecimento prisional com uma cara nova e buscando essa questão da ressocialização. Então o estabelecimento ele já está mais concebido para poder proporcionar isso, Mas ao mesmo tempo a gente tem que estar sabendo que tem que ter, para isso acontecer, nós precisamos de servidores preparados lá dentro. Então o servidor penitenciário, assim como o servidor da Polícia Civil e dos órgãos de segurança, isso tu já deve ter constatado, ele tem uma evolução gradual, mesmo salarial, a gente estava comentando hoje sobre isso, que proporcionou isso. Então hoje o servidor ele é muito mais profissional no trato. Então eu acredito que nós vamos ter uma evolução significativa até mais nos próximos anos aí, com o advento de novas tecnologias. Então eu acredito que o sistema prisional tem tudo para evoluir. No Rio Grande do Sul eu falo isso, Eu não tenho propriedade aí a nível de nação. Eu queria fazer um reparo e dizer que esses caras são uns heróis sem capa. Os agentes da SUSEP. Porque a gente falou tanto desse sistema parecendo que é não. Com as condições que eles têm, eles fazem uma mágica para conter essa massa carcerária que eles têm. As questões estruturais são terríveis, Então, são louváveis essas ações e interessante que, certamente, a maior parte das pessoas não sabe. Exatamente. Não tem conhecimento do que está acontecendo nesse sentido. O que é divulgado do sistema prisional? Quando acontece alguma coisa lá dentro, quando acontece alguma coisa errada. Isso é uma concepção que nós mudamos até a nível da instituição. Se divulgava muito quando se fazia apreensões dentro dos estabelecimentos, até mesmo no site da própria instituição. Hoje, se for pegar e olhar um site da SUSEP, a divulgação são de projetos, são de coisas boas, porque até mesmo para transmitir para aquele indivíduo que está lá dentro, opa, isso pode acontecer aqui, para aquele colega que está em outro estabelecimento, o Sérgio está fazendo lá na penitenciária de Santa Maria, lançou um livro, replicou, já foi a Júlia de Castilhos, lançou um livro,
Porque essa pessoa que lançou o livro, no caso, a gente lançou duas, inclusive era um preso bem incomodativo, vamos dizer assim, e foi gerada uma oportunidade dentro do sistema para ele. Lançou 2 livros, o Damião, não sei se vocês lembram disso, lançou 2 livros dentro da penitenciária lá, conseguimos daqui a pouco transmitir uma mensagem para a própria pessoa de sair melhor aqui. Inclusive, esse é o relato pessoal meu, tá? Acontecem várias coisas boas dentro da penitenciária, então esse engajamento social, ele tem que partir também aqui de fora. Lá dentro, mesmo com todas as dificuldades que a gente está conseguindo evoluir nesse trabalho. Claro, se precisa de mais pessoal, se precisa de mais estrutura, mas isso a gente está conseguindo conquistar ao longo do tempo. E do lado de cá do balcão, há algo na SUSEP que eu acho que é digno de nota. A humanização pela perspectiva feminina, né? A SUSEP passa por uma reestruturação salarial, por uma reestruturação de treinamento que influi inclusive nesse tanto de mulheres que foram aprovadas em concurso agora. O que eu conversava... Polícia Civil também, vieram humanizar a polícia. Que a gente sabe que é um outro tratamento e sensibilidade. E note só como o treinamento e o apuro técnico desses agentes supera isto que a sociedade tanto deseja, o preconceito de gênero. Porque eu conversava com uma amiga da SUSEP, obviamente como quem está do lado de cá do balcão, perguntando dos perigos, da falta de respeito, e diz ela, tudo isto dirimível através das técnicas de abordagem, de tratamento e principalmente de medidas da nossa própria segurança. Então a SUSEP é efetivamente um exemplo, né, como a Polícia Civil, que também está tomada pelas mulheres, né, de evolução social, humana, que é o que nós precisamos do lado de fora desse sistema. E isso é interessante, essa situação dessa evolução se dá em todos os níveis na área da segurança, não, já que nós estamos tratando da questão de segurança pública, né? Não só essa questão desse olhar feminino que pode ser diferente, que pode humanizar um pouco as coisas, mas da qualificação dos agentes, né? Isso a gente vê na Polícia Civil, na Brigada Militar, na SUSEP, em todos os órgãos que integram o complexo da segurança, essa preocupação com a qualificação profissional, isso gera esses efeitos benéficos, né? Essa possibilidade de a gente mudar as coisas, de transformá-las, né? Na verdade, uma coisa que tem que ser dita é que desde a gestão do delegado Ranolfo, nós começamos a ter pessoas técnicas nos lugares que demandavam pessoas técnicas, né? Então nós tivemos, eu estou há 23 anos na Polícia Civil, e nós tivemos vários secretários de segurança que não conheciam a área da segurança pública, né? Então hoje nós temos um secretário de segurança que é um comandante da brigada, um cara que é das fileiras da segurança pública, que sabe, né, pelo menos sabe o que está fazendo ali. Inclusive nós falávamos, um assunto que não sei se dá para adiantar aqui, mas alguma coisa que vai mudar com a situação prisional, que eu acho que é a gestão já deles, aí, com os bloqueadores de celulares e enfim, desde a gestão do delegado Ranolfo, que com erros ou acertos, pelo menos teve atitude para fazer algumas coisas que entendia, né, que acumulava pasta de segurança, que era um delegado de polícia. Então me parece que isso, ter que colocar as pessoas que conhecem efetivamente, é algo que começa já a redundar em coisas boas aqui para quem trabalha na parte baixa, eu diria. Porque muitas vezes nós somos cobrados, né? Quando a gente fala assim, as autoridades, as pessoas olham e pensam que as autoridades somos nós. Penso que eu sou o delegado de polícia da delegacia da Zona Oeste de Santa Maria, 7 anos. Né? Eu diria que a pior área da cidade é a minha. A delegacia de polícia tem 2 agentes policiais no setor da investigação. Agora recebi mais um, nós temos 3. Né? E as pessoas acham que a autoridade sou eu que vou mudar a política de segurança. Né? Nós somos formigas, eu e o Sérgio, embora o Sérgio hoje esteja na condição de delegado regional adjunto ali, quem decide a política de segurança não somos nós, né? E inclusive essa questão de como se prende, quem se julga, né? Se vocês afastarem um pouco a lente para olhar, que nós não falamos ainda, mas quase 90% de quem está preso hoje está ligado de alguma maneira ao tráfico de drogas. Certamente. Então tem a questão da política da droga, né? Se vocês olharem também, e o Sérgio talvez me ajude, tem esses dados, eu diria que mais de 90% de quem está preso é pobre.
né? E nós chegamos a falar que mais de 90% de quem está preso tem, se não me engano, 0,48%, não chega a 1%. No Brasil tem nível superior. O Sérgio chegou a falar. Então, quem nós estamos punindo? Como nós estamos punindo? Quem é o rico que nós vimos ser punido por tráfico de drogas? Sérgio, tu tem alguém da classe alta lá? E a droga circula também. Então, veja, de novo, não é o delegado garantista que tem medo de preso, que está com pena do preso, não é isso. Fazendo parte daquela visão, que eu digo a visão egoísta, nós temos que pensar assim, se eu não quero melhorar lá para eles, eu quero melhorar para eles, porque senão eles vão ser piores e eles vão andar na mesma calçada que nós, quando eles saírem de lá, conforme vocês disseram aqui. Então, tentando uma política de segurança maior, que é uma política pública, e lembrando o seguinte, segurança pública é apenas um dos atores sociais num leque de políticas públicas de segurança. E nós somos uma formiga nisso, né? Precisamos de decisão política, precisamos de políticos, eleger pessoas que entendam um pouco da área de segurança pública para que não sigam fazendo populismo penal, agravando, criando crime e pena, dizendo que isso resolve, isso não resolve, só agrava. Infelizmente, o tempo... não me diga. E foi, passou, né? A gente poderia, certamente teria muitas outras possibilidades de abordagens, né, para se fazer, mas eu acho que a gente pode, de alguma forma, concluir alguma coisa, né? Quer dizer, isso tudo, esses problemas todos são consequências de um país torto e desigual que nós somos, né? Volto a repetir, 33 milhões de brasileiros vivem abaixo da linha da pobreza. E isso tem um significado e um reflexo social visível, perceptível no dia a dia das nossas vidas, né? Quem sabe a gente volta outro dia a conversar com você sobre o tema, que é interessante. Eu acho que essas coisas precisam ser, especialmente essa visão, digamos, nova que o Sérgio representa do ponto de vista da condução da questão da ressocialização nos presídios, né? Que as pessoas se informem sobre isso, como tu disseste, que os empresários olhem para o que está sendo feito lá, no caso do nosso estabelecimento prisional e de tantos outros, talvez, né? Quem sabe a gente consegue melhorar. O Neco falou, en passant aí, que se ele se encontrasse como é o conflito entre a lei e o direito, ele ficaria com o direito, e eu lembrei de uma frase do Eduardo Couture, que é um jurista uruguaio, que diz o seguinte: teu dever, falando para os advogados, seu dever é lutar pelo direito, mas se um dia encontrares o direito em conflito com a justiça, luta pela justiça. Né? Eu acho que é uma boa frase para a gente encerrar o programa, né? Muito obrigado, Sérgio. Espero que a gente possa te receber outras vezes. Obrigado, Neco. Obrigado, Ariane. Vocês são de casa já há bastante tempo, né? Nós vamos encerrando então o Santa Maria Frente a Frente essa edição e retornaremos brevemente com um novo programa para debater temas de interesse da nossa sociedade. Muito obrigado. Até a próxima.